a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho. São 15 horas e 16 minutos e nós vamos comentar agora esse lado político da troca do comando do Ministério da Saúde. Eu estou em contato com o Diogo Schelp, que é comentarista aqui da Jovem Pan. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Diogo, nós tivemos toda aquela polêmica em torno da possível indicação de Ludmila Rajá para o Ministério da Saúde, ela que sempre se posicionou contra as principais posições do presidente Bolsonaro em relação à pandemia, questão de aglomeração, a questão de isolamento social, do uso obrigatório de máscaras. Nós chamou a atenção até dele ter cogitado a possibilidade dela ser ministra e ter essa conversa no final de semana. E aí veio a indicação de Queiroga, que hoje se manifestou também. Ele esteve com o ex-ministro Pazuello e falou em política de governo. O que você espera? Você acha que há a possibilidade de uma gestão diferente, de uma política que seria política, sim, de governo? Sim, Denise, é de se esperar que seja diferente, né? Houve um grande ceticismo quando surgiu o nome do Queiroga, principalmente depois da desistência ou não convite para a doutora Ludmila Rajá, porque justamente o motivo para ela não ser nomeada para o cargo ou não ter aceitado o cargo era justamente a diferença para essas questões que são basicamente questões técnicas, né? Que são as grandes diferenças em relação ao que acredita o presidente Jair Bolsonaro. Então esse ceticismo em relação ao Queiroga veio na esteira dessa desistência da Ludmila, porque afinal das contas, se ele estava sendo aceito no cargo, é porque ele concorda com as posições do presidente em relação a isso que você falou, aglomerações, uso de máscaras ou não, a questão da vacina e principalmente a questão do isolamento social. Agora, a gente precisa esperar que seja mesmo uma mudança e que quando ele fala em continuidade, seja apenas, digamos, uma deferência para o ministro que está de saída, né? Para não dizer que vai fazer tudo diferente, apesar de, afinal das contas, eles estão numa transição, né? Então, o que daria para fazer de diferente, já que isolamento social é algo que, com certeza, o presidente Jair Bolsonaro não vai aceitar uma coordenação com os estados nesse sentido. É possível ter uma organização melhor da parte da vacinação, que vinha de maneira atabalhoada na gestão do Pazuello, com vários calendários que iam e iam sendo mudados, essa questão também de se vai dar uma dose e reserva a segunda dose ou não, que teve idas e vindas também. Então a vacinação pode ser melhor organizada, é preciso conscientizar melhor a população a respeito da pandemia e também melhorar a relação com os governadores, abordar as demandas dos governadores de maneira mais suave, digamos assim. Para não continuar um embate político. Na verdade, a gente viu desde o começo da pandemia um tratamento político dado a questões que são básicas, né? Quando se pretende controlar o contágio, como a questão de utilização de máscara. O uso de máscara não é uma questão ideológica, não é? Você cuidar do isolamento, você evitar aglomerações, isso não é uma condição política, né? É uma condição sanitária. Virou uma questão política e o presidente tem adotado essa postura como uma questão política, né? Inclusive, há aqueles relatos, né, quando o presidente da Petrobras, o Castelo Branco, quando foi se reunir com o presidente Jair Bolsonaro para falar da questão da alta de preços, houve relatos de bastidores que ele chegou paramentado com máscara, até óculos de proteção, e isso foi muito mal visto pelo presidente, que até nos bastidores do Palácio do Planalto vê com maus olhos quem usa máscara e tenta manter um distanciamento social, né? Então o Queiroga vai se equilibrar numa corda bamba, e essa corda bamba é conseguir manter o pé na ciência de alguma forma, porque é preciso uma mudança da gestão no Ministério da Saúde, sem dúvida, ao mesmo tempo mantendo ali a confiança do presidente de alguma forma. Não pode bater de frente, porque a gente sabe que isso não dá muito resultado, não é? Tem que ter uma capacidade aí, talvez, de gerenciar algumas posições do presidente. O ministro Paulo Guedes, em alguma medida, ele consegue fazer isso, não é? Ele consegue achar algumas brechas para implementar as políticas, mesmo aquelas que desagradam o presidente. Claro que tem limitações, não é, Diogo?
Exato, eu acho que a comparação com o Paulo Guedes é interessante, né? O Paulo Guedes, que é o posto Ipiranga do presidente, o presidente assume que não entende nada de economia e que quando ele tem uma dúvida ou quer saber o que tem que fazer, ele diz que pergunta para o Paulo Guedes. A verdade é que na prática, você sabe muito bem, Denise, que o Paulo Guedes não consegue fazer tudo e nem convencer o presidente a respeito de tudo o que gostaria. A questão da troca do presidente da Petrobras é uma delas, né? Castelo Branco foi indicação do Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes ele vai se agarrando ali a algo que ele ainda acha que consegue fazer, né? Então, não, eu vou ficar porque eu quero fazer a reforma administrativa, quero fazer a reforma tributária. E o novo ministro da Saúde, se ele conseguir esse denominador comum com o presidente, ele pode sim fazer algo diferente, pelo menos naquilo que o presidente já aceitou mudar. Exatamente. Agora, a prioridade passa a ser a vacinação. Nós temos, em várias ocasiões, os integrantes da equipe econômica colocando que, para pensar em crescimento da economia, se tem de pensar em vacinação, não é? Nós tivemos o secretário de Política Econômica, recentemente, falando a respeito disso, é vacinação a prioridade. Hoje, o Bruno, que é secretário do Tesouro, repetiu a mesma coisa, que o melhor ajuste fiscal hoje seria a vacinação, que é o que permite a economia respirar melhor também, não é a questão só da população, né, de saúde, é uma questão econômica também. O Queiroga ele falou uma verdade hoje, Denise, ele falou que lockdown é uma medida extrema, e é mesmo, né? Lockdown deveria ser uma medida extrema, não algo que dure muito tempo e que acaba prejudicando a economia. É muito surpreendente que o governo tenha acordado para o fato de a vacinação ser a melhor saída, inclusive para a economia, só agora, né? Só agora no início do ano, basicamente um ano depois do início da pandemia, né? Ao longo de 2020 inteiro, o que a gente viu foi o presidente Jair Bolsonaro fazendo pouco caso de vacina, criticando a vacina de São Paulo, a Coronavac, né? Criticando a origem chinesa da vacina, e só depois que o governo do estado de São Paulo deixou claro que ia começar a vacinação, apesar do governo federal, é que o governo federal começou a se mexer, importou doses da Índia, da AstraZeneca, e agora, essa semana, a gente tem a boa notícia de que já está sendo produzido no Brasil também a AstraZeneca, e espera-se que agora haja uma aceleração da vacinação, que até agora vinha num ritmo bastante lento. Exatamente, nós estamos muito atrasados, dando espaço aí para o surgimento de novas variantes do coronavírus, isso chama a atenção do mundo, né? Há vários alertas em relação aos riscos que o Brasil hoje representa, né? E isso pode dificultar o Brasil, trazer dificuldades para o Brasil e outros aspectos, não é? O turista brasileiro não é bem-vindo, para os negócios também atrapalha, o Brasil fica sendo observado aí com mais cautela, além de outros fatores que nós temos também, então é fundamental que haja essa aceleração mesmo da vacinação e vamos ver os primeiros passos aí do novo ministro, né? É isso mesmo. Você estava falando das novas variantes, Denise. Semana passada, na sexta-feira, eu falei com um pesquisador do Hospital de Clínicas em Porto Alegre que eles tinham verificado um grande aumento de pacientes jovens, né, com Covid-19. E aí eles foram pesquisar para ver qual era a variante que predominava entre esses pacientes. E quase 90% desses pacientes com menos de 30 anos tinham contraído a P1, que é a variante originária de Manaus. Então é uma variante mais agressiva, até para jovens, e isso é uma preocupação para o Brasil, uma preocupação para o mundo, já que o Brasil agora é o epicentro da pandemia mundial, e é isso que você falou, até para investimentos no Brasil é uma situação terrível, né? É terrível para as pessoas que estão